Tudo bem, pessoal? Vamos aí a uma solução do problema 14, né? Da lista do Enem de problemas de análise combinatória, os problemas de contagem. Bom, antes de iniciar, eu já vou fazer um comentário aqui. Essa questão é uma questão que eu anularia. E vou explicar para vocês o motivo pelo qual eu anularia essa questão. Tá? Então vamos lá. Um artesão de joias tem à sua disposição pedras brasileiras de 3 cores: vermelhas, azuis e verdes. Ele pretende produzir joias constituídas por uma liga metálica, a partir de um molde no formato de um losango não quadrado com pedras nos seus vértices, de modo que 2 vértices consecutivos tenham sempre pedras de cores diferentes. Então, por exemplo, se o A é vermelho, o B, aqui o vértice B não pode ter uma pedra vermelha, né? Tem que ser azul ou verde. E aqui também não pode ter uma pedra vermelha, tem que ser azul ou verde. E evidentemente, se esses dois tiverem pedras de cores diferentes, esse aqui tem que ser vermelho como o A, né? A figura ilustra uma joia produzida por esse artesão, cujos vértices A, B, C e D correspondem às posições ocupadas pelas pedras. Com base nas informações fornecidas, quantas joias diferentes nesse formato o artesão poderá obter? Bom, por que eu anularia essa questão? Joia aqui ficou muito amplo. Isso aqui poderia ser um brinco, poderia ser um broche, né? Poderia ser uma joia de exposição. Não informa se a face, se ela é vista da mesma forma, tanto de frente quanto de costas, né? Se tem se tem metal obstruindo a visão da joia na parte de trás, né? Se elas estão incrustadas, no caso. Então, isso aí ficou uma interpretação, né? A visualização dessa imagem aí por parte da pessoa que vai resolver ficou comprometida. Isso não ficou claro. Às vezes a pessoa vai um brinco, será? Então fica pendurado aqui, por exemplo, né? Faz muito sentido. É um broche, então tem alguma coisa atrás que eu vou prender na roupa, só que eu posso virar esse broche, né? Então, por exemplo, uma disposição aqui, se eu posso rotacionar, então eu vou ter outra disposição diferente. Então eu não preciso contar todas as possibilidades, né? Então, isso comprometeu muito a solução desse problema, e aqui é a opção de gabarito 12. Por quê? Dependendo da forma que eu considerar, que eu posso ter essa opção aqui 18 também. Então eu, humildemente, eu anularia essa questão, porque eu acredito que faltou aqui alguma caracterização dessa joia para que ela não pudesse ser girada e formasse uma outra opção, igual eu vou apresentar a seguir. Bom, como é um problema relativamente difícil e a quantidade de possibilidades não é grande, eu fiz um esquema para tentar ajudar na visualização dele, tá? Então, por exemplo, aqui estão todas as possibilidades, né? Pedras de cores vermelha, azul e verde. O que eu quis dizer, por exemplo, com girar ele ter outra pedra? Por exemplo, se a gente gira essa joia aqui, por exemplo, olha só o que acontece, tá? Se a gente gira ela, olha só, vou girar ela, ó, eu tenho essa outra joia que é diferente dessa aqui que eu copiei. Vocês estão vendo? Por isso que eu tenho essa joia aqui vermelho, vermelho, verde e azul, e aqui nessas 12 possibilidades eu não fiz essa, porque eu posso girar essa e obter essa. Será que ficou claro? E eu poderia ter também, por exemplo, olha essa aqui. Vamos pegar essa aqui, ó. Pegar essa aqui, copiar, né? E ela aqui, vamos rotacionar ela aqui, olha. Olha só.
Se eu rotacionar essa aqui, ó, olha o que acontece. Ó. Eu obtive uma joia diferente dessa, não é verdade? Visualmente. Então, se eu fizer essa, eu fiz essa também. Então, tem algumas joias que se eu fizer, né? Por isso que a resposta é 12, aqui estão todas as possibilidades. Se eu fizer, eu automaticamente já fiz a outra, porque a pessoa considerou que, por exemplo, era um broche, entendeu? Uma joia de exposição de uma única face, por exemplo. Isso ela considerou, mas isso não ficou claro no enunciado. Então, por isso eu anularia, mas a questão não foi anulada, tá? Então, vamos lá uma solução dessa questão. Então, nós temos aí, ó, tem lá, podia ter pegado, né? Podia ter copiado lá aquele formato, mas como eu não fiz, então vamos aqui lutar aqui com essa prancheta digitalizadora aqui. Vamos lá. Bom, eu vou dividir, vou chamar de região 1, região 2, região 3 e região 4. Lembrando que se isso girar, ele vai me dar um novo formato. Então, primeiro, o que eu vou contar primeiro? Eu vou chamar essa diagonal aqui, ó, de diagonal maior e essa aqui de diagonal menor, tá bom? Então, cores da diagonal maior, né, cores dos vértices da diagonal maior, iguais, tá bom? E vou contar esse caso, cores dos vértices da diagonal menor também iguais, tá? Essa possibilidade. Bom, então é o seguinte, quantas cores, eu vou contar esse caso primeiro, esse caso é um caso só, essa cor igual a essa e essa cor igual a essa, lógico que essa e essa aqui, né, ó, tem que ser o quê? Essas aqui tem que ser diferentes, né, que é o que está dizendo no enunciado, que cores de vértices consecutivos tem que ser diferentes. Bom, então, ó, escolha das cores de pedras que vão ser colocadas nessa diagonal. Três possibilidades, tá? Escolha das cores de pedras que vão ser colocadas nessa diagonal. Na diagonal menor. Duas possibilidades, porque não pode ser igual a outra. Então, contei aqui, tem 6 joias diferentes que a gente pode fazer aqui. Se a gente rotacionar uma joia dessa, não vai mudar a contagem. Entendeu? Por exemplo, se a gente voltar lá no problema, por exemplo, ó, vamos pegar aqui, ó, essa aqui, por exemplo. Se a gente voltar aqui, vocês vão ver o seguinte, ó. Isso aqui, ó, olha só. Isso aqui. Se eu rotacionar, né? É a mesma joia, entendeu? Então eu tenho 6 dessa, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. Não tem outra dessa com as cores das diagonais opostas iguais, tudo bem? Então vamos continuar a solução lá. Bom, agora é o seguinte. Se eu tiver 2 cores diferentes aqui, automaticamente essa vai ter que ser igual, né? Se eu tiver 2 cores diferentes aqui, automaticamente essa vai ser igual. Então agora, vamos contar a seguinte situação aqui, ó. Uma diagonal com vértices de cor diferentes, tá? Uma D ou D com cores diferentes. E é evidente que a outra vai ter cores iguais, tá bom? Então, primeiro, eu vou escolher a diagonal de cores diferentes. Quantas possibilidades eu tenho? Não, eu vou escolher a diagonal de cores diferentes, né? Diagonal de cores diferentes, porque automaticamente a outra vai ter cor igual. Qual que vai ter as cores diferentes aqui, né? Quantas possibilidades eu tenho? Ou maior ou a menor, 2 possibilidades. Agora o que eu vou fazer? Qual que é a escolha que eu vou fazer?
né? De quantas formas eu posso fazer isso? De quantas formas eu posso fazer isso? Então, qual a dupla de cores que eu posso colocar? Olha, é muito fácil. Pode ser vermelho e verde, pode ser vermelho e azul, ou pode ser o quê? Azul e verde. Ou seja, tem 3 possibilidades de fazer essas cores diferentes. Porque a outra não tem jeito, a outra já vai estar automaticamente escolhida. Por exemplo, se eu escolho vermelho e verde, a outra cor é azul. Só tem uma possibilidade, né? Eu nem preciso fazer essa conta, porque eu vou multiplicar por 1. Então, escolher a dupla de cores, né? Dupla de cores. Podia fazer combinação? Pode, mas dá para contar na mão. 3 possibilidades, né? Bom, então, gente, essa é a solução aí que nós temos para esse caso. Porque escolher a cor da outra diagonal é uma só. Porque se eu já escolher isso, o que vai acontecer? Vai só sobrar uma possibilidade. Então, não precisa escolher a cor da outra diagonal. Então, por isso, nós temos aí solução 6 mais 6, que dá 12. Professor, por que o senhor não contou a cor de um vértice e a cor do outro? Por exemplo, a cor do primeiro vértice, que vai ter 3, cor do segundo vértice, que vai ter 2. Por que você não contou? Porque se eu coloco 3 vezes 2, o que eu estaria contando a mais aqui? Tá? O que eu estaria contando a mais? Vou explicar. Por exemplo, vamos pegar esse caso aqui, por exemplo. Ó. Esse aqui. Ó. Por exemplo, se eu coloco, por exemplo, 3 possibilidades de cores para cá, 2 para cá, aqui é claro que ia ser uma, porque essa foi a diagonal que eu escolhi, né, de cores diferentes. O que eu ia acontecer? Eu não ia estar considerando a rotação aqui, ó. Porque essa joia aqui, no formato que a pessoa imaginou, né, tipo um broche, acredito que ela imaginou um broche, que o broche você pode girar, né, o broche você pode girar ele e visualmente ele daria, essa situação daria uma nova joia, né? Então, por isso que eu não fiz 3 possibilidades em uma possibilidade. Ó, 3 e 2, né? Eu só considerei as combinações, porque essa combinação aqui vai dar também, visualmente, vai dar essa outra aqui, né? Só pendurar o broche diferente. Tudo bem? Então é isso. Então, resposta, 2 possibilidades, né? Eu tenho essas 2 situações aqui. Então, usando o princípio aditivo aqui, somando, nós temos 12 como alternativa certa, no pensamento que a pessoa que idealizou, né? Porque se eu considero, é igual eu tinha falado antes, se eu considero que isso aqui era uma coisa fixa, por exemplo, um brinco, por exemplo, o brinco eu ia ter que pendurar aqui. Então eu ia ter que considerar vermelho e verde, né? Ia ter que considerar verde e vermelho. Então todas essas aqui iam dobrar, ou seja, isso aqui eu ainda ia ter que multiplicar por 2 e ia dar 12. Então o resultado final daria 18. E aí você vê que não teve esse cuidado, porque tem essa resposta 18. Tudo bem? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham entendido. Ilustrei bastante essa solução. Ok?